Muito bom. Então a gente partiu das pessoas para a comunidade e a gente partiu dos municípios para os estados. Naturalmente. Se os índios brasileiros tivessem sido respeitados, a gente teria um país que nasceu da nação, ou das nações indígenas, e não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aquelas reduções jesuíticas, dos jesuítas, o Francisco é jesuíta, foi uma tentativa do homem branco, cristão, ocidental, espanhol, culto, ter uma relação com os índios guaranis, né, na Lei das Missões, respeitando a relação, os índios como seres humanos. Por que eu sou mais humano que você? Vocês viram aquele filme Missões? Filme bonito. Que eles não acreditavam que os índios eram pessoas, que tinham alma. Aí eles pedem para um índio cantar uma música linda, uma música lírica que ele aprendeu a cantar. Falavam, não, ele é um papagaio que só imita. Ele cantou uma beleza, todos que falavam, nossa, esse ser humano tem alma como eu. Porque ele não cantaria tão bonito se não tivesse. Lá atrás pensavam que os índios não eram pessoas. Né? Então o Papa Francisco, as reduções jesuíticas foram uma tentativa. Eles tinham uma moeda, uma economia regional, um escambo. Ensinavam as coisas que tinham para ensinar da Europa e os índios ensinavam as coisas que tinham para ensinar daqui. Vamos conviver. Encontramos, chegamos aqui, vamos fazer o quê? Vamos tentar, né? Como é que a gente faz para definir competências na federação? De dentro para fora. Eu exercito as competências municipais, vou até o meu limite, não dei conta, vou para as intermunicipais, vou para a estadual, vou para a federal. Mas quem que define esses papéis, essas competências? Isso aqui não está no slide de vocês, eu acrescentei, desculpe. Porque tem uma questão que é quem define. Como é que define as competências? Os alemães chegam aqui no Brasil, a gente fala, ele pergunta, qual que é a competência dos municípios ou dos estados da União? A gente não sabe, todo mundo pode fazer tudo. Então são tais competências concorrentes ou comuns. Nesses países federativos há uma divisão mais clara de competências. Quando definir ou redefinir competências entre os estados, quais são as competências dos entes federativos, afinal? Quais são os entes federativos, afinal? O município é um ente federativo? Tem autonomia? É um monte de pergunta que diz respeito à federação que a gente tem muita dificuldade de responder aqui. Muita dificuldade. Eu comentei a ideia agora das campanhas de prefeito, governador e presidente. Todos prometem a mesma coisa. E, curiosamente, todos vão salvar o hospital do Rio de Janeiro, o prefeito vai salvar, o governador vai salvar e o presidente da República vai salvar. É estranho que 3 pessoas vão salvar aquele hospital do Rio de Janeiro. E ninguém salvou. É que nem voleibol. Outro não fez, a grana é a sua, não, mas é alta complexidade, é meta complexidade, no orçamento é meu, o médico é seu, mas o doente é meu, o prédio é seu, mas a ambulância é minha. É uma confusão dos diabos. E agora o Hospital do Câncer, né, de Barretos. Fiquei sabendo que não tem mais isso. É o mesmo problema, mas é com o hospital, é com a escola, é com a universidade, é com a estrada, é com a água. E um empurra para o outro. Se é problema. Se é bom, fui eu que fiz. Se é problema, o outro que não fez. Ah, não, mas isso é o Brasil, não tem jeito. Gente, tem um monte de países no mundo que funcionam muito bem. Questão muito simples. Ah, não, porque eles têm cultura, têm democracia. Ah, é? Tem educação. Ah, é? Mas não foram países com cultura, com democracia, com educação, que fizeram totalitarismo, que fizeram a Primeira e a Segunda Guerra, que invadiram o Vietnã, que invadiram o Afeganistão? Sinal que cultura e educação não são suficientes. Porque tem uma coisa chamada liberdade e livre-arbítrio. Pode ter a estrutura e a ordem política ou cultural que tiver, vai ter sempre a liberdade de escolher errado. Escolher fazer o mal. E se não for consigo mesmo, vai fazer com alguém bem longe. Mas vai fazer. E o hospital no Rio de Janeiro está bem longe de muita gente. Está muito longe do seu prefeito, está muito longe do seu governador e do seu presidente. Porque se estivesse perto,
Eles iam cuidar muito bem. Não usa. A melhor forma de controle social e de política pública é usar. E usar bem. E exigir não deixar sujar o metrô, o hospital, a escola, o avião. A hora que você usa e ocupa, você fala, é meu esse negócio. Porque respeito à subsidiariedade, é nosso, é comunitário, não é do prefeito que deu de favor, não tem favor nenhum. Porque favor vira favorecimento, que é para um e não é para o outro. É nosso. É respeitar a subsidiariedade, a gente se organiza, a gente assume primeiro. As santas casas de misericórdia funcionavam muito bem, porque eram as freirinhas que faziam. Esperava o prefeito, sei lá o que fazer. Subsidiariedade. Né? E aí, a questão é um problema da arquitetura do Estado, ou da teoria do Estado. Quem define o papel das esferas de governo federal e estadual está no artigo 18 da Constituição Federal, que fala da organização política administrativa. É um artigo no comecinho da Constituição. 18, portanto ele é fundamental. Só que tem um artigo um pouquinho depois que fala das competências comuns, que é o 23. Que fala, se vocês forem ler, os 3 entes podem fazer tudo. Educação, saúde, habitação, cultura, preservação de patrimônio histórico, transporte, todos. E aí tem um artigo, tem um parágrafo único que fala que vão definir as normas de cooperação que a gente não faz, nunca fez, esse artigo nunca foi regulamentado, 23. Se não tem norma de cooperação entre entes federativos, não coopera, larga o hospital, larga a estrada. Ninguém assume. Nunca foi regulamentado o artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 23. Ninguém sabe de quem é o dono das coisas. No estado de São Paulo é diferente, a estrada funciona um pouco melhor, não sei o quê, porque tem uma pressão desgraçada do capital e da indústria, não sei o quê, que pressiona para funcionar o que ele precisa para funcionar. Aeroporto, porto, mequetréfico, mal e mal funciona. Algumas estradas funcionam, mas é péssimo. Ainda que funcione, é péssimo. Não, mas é muito melhor que a Bahia, que a Minas Gerais, mas é péssimo. E o que funciona em geral é a infraestrutura que está ligada a uma coisa chamada engenharia. Aqui nesse prédio a maior parte dos conjuntos são de engenheiros que fizeram a Avenida Paulista, São Paulo inteiro. Fundações. O engenheiro vai lá e faz. A obra você faz, entrega. Pode ser uma ponte, Rio-Niterói. Mas não basta. Concreto, desenho, vai. E depois para operar, aí privatiza, não tem dinheiro. E depois para ampliar. Depois para fazer a manutenção, e se vai saindo da infraestrutura, vai chegando perto dos serviços, da escola, da saúde, aí vai ficando uma encrenca, se você não tem muito clara a competência, quem é o chefe, quem é o dono, o que tem que fazer, é de ninguém. E obviamente, os 30 ou 40 milhões de pessoas que não subiram coisa nenhuma para a classe D, porque continuam vivendo sem a saúde, não tem nem vez, nem voz, nem voto para fazer transformar. Porque não são considerados na sua dignidade. Não são integralmente considerados. Combater a fome é o primeiro passo, mas não é suficiente. E aí vem o artigo 24 que fala das competências concorrentes. Aí é pior ainda, porque é concorrência mesmo. Entre os estados. E o 25 das competências exclusivas. Se isso aqui fosse mais claro, deixar claro, o que é difícil é que você tem que fazer distinções entre municípios e estados. Porque aqui é um pouquinho difícil, mas também dá para entender. É claro que um município com 11 milhões de habitantes pode ter competências distintas de um município com 1 milhão de habitantes, ou com 1.000 habitantes. Faz sentido. Aí o que a gente precisaria é ter tipos de municípios, tipos de estados diferentes, com competências diferentes. Porém, essas competências todas com sentido emancipativo, todos eles com... Não é a competência não como um limitador, mas como algo que eu sou competente para fazer hoje e talvez eu possa fazer um pouco mais no futuro.
A começar pelos municípios, a começar pelos estados, para ter menos competências de atribuição da União. Mas como a União veio antes dos estados e dos municípios, estavam todas as competências na mão do rei. Depois que a República começou a distribuir para alguns governadores, né? Depois começou a distribuir um pouco para prefeito, mas há uma tendência de que as competências estejam todas lá. E aí o presidente da República, ou a presidente da República, tem que resolver tudo. E é óbvio que ela é incompetente para resolver coisas que estão muito longe. Ela nem sabe exatamente quem está. O sucesso do Bolsa Família se deve ao cadastro único dessas famílias, que é feito não pelo governo federal, mas pelos municípios, pelos prefeitos. Na hora que esses cadastros sumir, acabou o programa. Foi um cadastro montado por uma equipe de gestores de primeiro escalão do governo federal, coordenado pela Rosane Cunha, que vinha da subchefia de assuntos federativos, que era comandada pelo Vicente Trevas. Era Lula, Zé Dirceu, Vicente Trevas e Rosane Cunha. Ela saiu da subchefia de assuntos federativos, foi para o Ministério do Desenvolvimento, com 5, 10, 15 gestores, concebeu o Bolsa Família, que é baseado no cadastro das famílias, que é um cartão de débito cadastrado. O cara passa, tem 100 reais, vai gastando, acabou o crédito, acabou o dinheiro. É isso o Bolsa Família. Agora, quem vai verificar quem é a família que realmente precisa, qual que é a renda, são os prefeitos, porque Brasília não vai chegar lá. Ou esses 15 burocratas de Brasília não vão chegar lá para fazer. Agora, curiosamente, é um Bolsa Família do governo federal, o estudo do SEBRAP da Figueiredo fala que tem um Bolsa Família do governo federal, aqui na periferia de São Paulo, um Bolsa Família do governo estadual e um Bolsa Família do governo municipal. Os três entes federativos podem fazer combate à miséria e à fome. Os três podem, são competências comuns. Aí o que acontece? Vai ter o Bolsa Família na Zona Norte, na Zona Leste, ele é controlado pelo governo federal, que é do PT. O Bolsa Família na Zona Oeste vai ser controlado pelo governo estadual, que é do PSDB, e há tempos atrás, na Zona Sul vai ser controlado pelo DEM, na época do Kassab, que é do DEM. Em função dessa confusão das competências federativas. São imprecisos as esferas de competência. Bom, se a gente transfere a ideia de competência para mapa, para a divisão política administrativa, para as regiões, todas essas coisas são criações humanas, com alguma consideração a acidentes naturais. Sabe a história da África que foi inventada pelos franceses que dividiram lá Sudão, e aí é uma briga do campo porque dividiram tribo em 2, em 3, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso aqui é invenção humana. A gente respeitou um pouco a dimensão natural, e a gente, por isso aqui na oficina, a gente usa a bacia hidrográfica como uma esfera de competência regional. Vou explicar um pouquinho isso. Com a água é muito fácil. A água tem alguns municípios que estão nas nascentes, a montante, e outros que estão a jusante no estuário, no delta. O problema da água é dos dois. Se esse cara poluir aqui, eu vou levar água suja aqui. Se esse cara assorear aqui embaixo, vai mudar a velocidade do rio, vai mudar o regime hídrico aqui em cima. A bacia hidrográfica obriga a bacia dos rios de São Francisco, do Tietê, do Paraná, obriga aqueles municípios, aqueles estados a cuidarem junto da água. Né? Aqui uma coisa mais complicada. Todos esses sistemas de gestão, na área de criança e adolescente, saúde, licitações, área de assistência social, área da educação, recursos, todos eles dão competências para a União, Estado e município. Todos eles falam de competências para a União, para o Estado e para os municípios. Mas eles usam mapas diferentes, critérios diferentes para a distribuição de competência. É uma confusão dos diabos. Você pegar o Estado de São Paulo, o mapa das estradas do DR de São Paulo é um. O mapa do DAE, da água, é outro. O mapa da Secretaria de Educação é um outro. O mapa da Secretaria de Saúde é um outro. E a forma de organizar os serviços são distintos.
Por isso o Franco Montoro criou os escritórios regionais de governo e de planejamento para ter uma unidade de planejamento e gestão de políticas públicas. Aqui é uma confusão enorme. Aqui já é um detalhe, mas a gente pode até aprofundar um pouquinho, se vocês quiserem depois entender. Porque lá atrás a federação não está clara, ou as competências não estão claras. Dá para entender um pouquinho isso aqui, não? Fala. Certa vez eu fiz a leitura de um livro, Era do Saneamento. Sim. Mostra, pelo menos lá no livro colocava que contribui muito para o Pacto Federativo. Sim. Tem mesmo isso? É, tem mesmo. Porque a era do saneamento foi a criação do PLANASA, o Plano Nacional de Saneamento e Abastecimento, do governo federal, no regime ditatorial, que foi uma linha de financiamento fortíssima do governo federal, porque as cidades estavam crescendo, foi o processo de urbanização. A urbanização você vai precisar ter água e esgoto. Antes não, porque você fazia fossa, jogava no rio. Até a década de 50, o Brasil era 80% das pessoas viviam no campo, não viviam nas cidades. O saneamento veio com a urbanização. E o regime militar fez esse sistema do PLANASA, era muito simples. Era um ministério, ou um plano com financiamento com dinheiro, não lembro se era de fundo de garantia, algum recurso que vinha, era arrecadado, e eles obrigaram que cada estado federado tivesse uma agência de água e saneamento. Sabesp, Saberge, Sabemg, Sanepar, tararara. E essas companhias de direito misto, né, privado e público, faziam a rede de abastecimento e saneamento. Fizeram de abastecimento, mas nunca fizeram de saneamento e tratamento. Até hoje a gente não tem, a maior parte do esgoto brasileiro não é tratado. Porque não dá voto, você quer água limpa, ótima. Se a água vai ser tratada e depois vai voltar, problema de alguém, ou do rio. Antigamente levava até o quilômetro 70, o rio Tietê estava sujo. Hoje está até os 150, não despolui mais naturalmente. Né? Então, ela reforçou o federalismo porque essas empresas estaduais deram um status para o Estado. E eram as empresas mais eficientes, com muito dinheiro. Com a quebra, com o fim do regime militar e a quebra do Estado brasileiro e as privatizações, essas empresas ou desapareceram ou quebraram. A Sabesp teve que lançar capital na Bolsa de Nova York para se sustentar, que não tinha mais recursos para fazer financiamento em infraestrutura. Quebrou, porque se não tivesse quebrado, não teria acontecido essa escassez de água agora. Isso já teria sido previsto. E mais do que previsto, a Sabesp deveria ter impedido o crescimento e o adensamento de São Paulo. Mas a federação realmente apareceu. Colaborou com o federalismo, colaborou com os estados, mas era uma política do governo federal. De cima para baixo. E setorial. Então tem vícios aí também. Está aqui, ó. É o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. São mais ou menos, no estado de São Paulo, são mais ou menos 30, 40 órgãos que mexem com água. Que a gente tentou organizar no Sistema Estadual de Recursos Hídricos na política estadual. Eu trabalhei nisso na Fundap em 88 e 89. É uma parafernália de órgãos. Sabesp, CETESB, na época era Eletropaulo, CPFL, Departamento Hidroviário, toda a parte de controle de irrigação, DPRN, os municípios, os serviços de água autônomo. É uma confusão enorme para fazer funcionar um dos sistemas que é para a água. Depois tem um outro para a educação, um outro para assistência, um outro para sistema de compra e licitação, tem o Siconv lá, um outro para a saúde. E cada um desses sistemas foi organizar o seu modelito de funcionamento independentemente do outro. Por isso é uma confusão e uma dificuldade enorme as políticas públicas no Brasil. Estão querendo agora, achando que o governo Temer vai resolver com o problema lá do corte de gasto, da União. Estão olhando só para a União, não estão olhando para os 27 estados, para os 5 mil municípios, para esses sistemas. O modelo de financiamento, a distribuição de competência. Nunca vi ninguém tratando das questões de reforma política ou de projeto nacional
falando de federação, falando disso aqui de uma forma integrada. Nunca vi. Nunca vi. Hoje estava o Amir Cair, aquele cara financista que foi do governo da Luiza Erundina aqui, dando uma entrevista ótima, falando assim, os caras estão fazendo maquiagem, pegar o fundo soberano, são 2 bilhões, o déficit do Brasil são não sei quantos tri. Não vai resolver com 2 bilhões. Não vão mexer com os bancos, com a taxa Selic. Mas é uma casca, é um pedaço do problema. E na nossa concepção aqui, o Brasil só vai se resolver na medida em que prefeituras assumam mais competências e tarefas e executem bem, e os estados idem, e o que sobrar para a União vai resolver. Então a União não vai resolver o problema do Brasil. Quem vai resolver vão ser os prefeitos e os governadores do estado. Isso eu ouvi uma vez do embaixador Rubens Recupero, que cuidava dos 50 países mais pobres do mundo. Ele falou assim, Zé Mário, a gente está afundando a oficina. Zé Mário, as Nações Unidas não vão resolver o problema de ninguém. Muito menos dos brasileiros, muito menos dos municípios. Nem o governo federal, ele tinha sido ministro, quem resolve as coisas são as esferas locais e regionais. Por isso a Suíça é um brinco, a Alemanha é uma potência, os Estados Unidos é um luxo, a França é um charme de vinhos e quê? Porque não é o presidente da República que resolve. São as comunidades locais e as esferas regionais. Vou mostrar isso em números. Aqui a ideia do Brasil, o Brasil podia ser dividido em bacias hidrográficas e subbacias. O Alto Amazônia, o Médio Amazônia, o Baixo Amazônia. É mais ou menos o desenho do Estado. Olha o Paranazão como cresceria. São Paulo sumiria. A bacia do Paraguai. Por quê? Aqui, com essa unidade de planejamento e gestão que é a água, eu sei qual é o limite de adensamento populacional. Quanto tem de água para essa população que vive aqui? Essa é a grande questão de hoje e do futuro. É um problema federativo. São as autonomias das regiões. Olha aqui a Paraíba. Que curioso. Quase idêntico ao Estado. Que ótimo. Super Estado para trabalhar. Ele tem uma certa autonomia natural. A gente está trabalhando com eles lá. Aqui tem uma cisão na Bahia. Então, o processo civilizatório europeu e americano foi baseado em bacias hidrográficas. Talvez isso explique um pouco do sucesso. A bacia do Danúbio, do Reno, do Tennessee, nos Estados Unidos. A gente teve o nosso processo de desenvolvimento com bacias até chegar à Estrada de Ferro. Depois, aí foi a Sorocabana, Mogiana, e pouco importa se eu estou cortando 2, 3 bacias, a natureza, eu passo por cima. É o homem passando por cima disso aqui. De si mesmo. Hein? Um pedacinho aqui. Bom, é diferente do mapa que a gente tem hoje. Mas por que tem uma linha reta aqui? É alguém que fez lá uma régua. Respeitou a natureza, as relações humanas, as dinâmicas. Vai ver as fronteiras dos Estados Unidos. Tem algumas que são retas lá, o Texas, tem algumas que são bem assim, mas outras não. Principalmente o New England, Nova Inglaterra. O Brasil começou por aqui, olha como é muito mais orgânico. Muito mais. Você vai para Minas, os estados, os municípios de Minas, as montanhas, é muito mais orgânico. Aqui. Vamos ver como é que era a bacia de Minas? Pega São Francisco, é uma encrenca. Olha lá a comparação. Se a gente tivesse sido subsidiário, provavelmente o mapa do Brasil seria mais parecido com esse. E estados dividindo essas bacias de uma forma mais orgânica. Isso são provocações. Como é que está o tempo? Uns 20 minutos. Ixi, então tem que acabar. Para vocês poderem falar. Isso é provocação para... Tem a ver com a SIC, tem a ver com a subsidiariedade, né? Isso aqui é um mapinha que eu... Depois é a ideia de construir o país de baixo para cima. Olha como a animação é bacaninha. Poder legislativo são as articulações. Ombro, pescoço, tudo que mexe.
Por quê? É onde a articulação política acontece, tem partido, tarará, tarará, né? Os movimentos, se o legislativo decidisse, legislasse, começava daí os movimentos. E o poder executivo executa. Acabou. Começa da onde? Bottom up. Bottom up. Primeira articulação, Câmara de Vereadores, Conselhos Municipais, aqui eles já resolvem um monte de encrenca. Aí vem para o Conselho Intermunicipal Metropolitano, porque são 39 municípios na região metropolitana, mais 31 subprefeituras de São Paulo. Precisa de um conselhão metropolitano para decidir se o Rodoanel vai existir, onde vai puxar a água. Não tem nada disso. A Assembleia Legislativa, depois eu decidiu que as regiões de Ribeirão Preto, de Presidente Prudente, do Vale Ribeiro, teriam decidido nas suas regiões, também não tem nada disso. E depois o Senado e a Câmara Federal, mas um monte de encrenca já estava resolvido nesses parlamentos, com as representações das pessoas, dos grupos, antes de chegar aqui. Para a gente não ter 500 deputados que vão lá votar e fazer um discurso quase infantil. Que nem vereador devia fazer, ou provavelmente pularam de vereador, de prefeito para ser deputado federal, sem nenhuma maturidade política ou federativa. E do lado da execução, a comunidade faz tudo que pode primeiro, se ela não dá conta, o município faz. Se o município e a comunidade juntos não fazem, aí o consórcio vai fazer, antes do Estado, que aqui é a coxa. Aí o Estado vai fazer o que aqui não deu conta, e depois a União fica por último. A União querendo fazer tudo. A gente começa a andar assim. E é claro que uma hora ela vai cuidar de um, depois vai cuidar de outro, vai largar o outro, opa, vai que nem, né? Família com 12 filhos, 26 filhos. Não, agora isso aqui, não, depois um pouquinho para isso aqui. Né? Não esqueci aquele lá, não, agora é o hospital daquele lá. Não vai resolver nunca. Nunca. Eu estou caricaturizando um pouco, mas para ver como é que esse princípio da subsidiariedade faz inverter a lógica. Eu estou sem a Constituição aqui, mas eu me lembro bem que tem um artigo lá que diz que tudo que não for explicitamente definido como competência dos Estados e municípios é competência da União. Quando na verdade deveria ser o contrário. Né? Muito bom. Como é a Constituição Americana, os poderes da União que estão enumerados, o que sobra é de Estados e municípios. Exatamente. Depois eu acho que eu vou pegar boa. esse artiguinho lá. Por favor, vamos acrescentar naquela hora dos artigos ali. Obrigado. Então, esse movimento da descentralização, que é o que deveria acontecer, mas a gente tende à centralização. Por causa da cultura, tal. Monárquica e tal. Bom, aqui só para mostrar a grana, onde é que está. Durante a ditadura militar, olha o dinheiraço que estava no governo federal. Por quê? Tudo era decidido lá. Olha o que sobrava para os municípios, gente. Em 2007, está parecido, dobrou um pouco aqui, mas olha o volume de recursos que ainda tem na União. E você vê um esvaziamento, que se proporcionalmente o Estado teria que ter subido. Esse é o Brasil do rei, da sua majestade, o presidente da República, ou a presidenta. E pouco importa. A gente teve Sarney, Tancredo Sarney, Collor Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. Todos esses presidentes e a presidente operaram semelhantemente em base dessa estrutura de poder concentrado em Brasília. Não importa se é socialista, se é liberal, se é conservador, se é do Maranhão, não importa. Sentou no trono para mandar. Eu vou distribuir um fundo de participação do município, um Fundebzinho, um fundo de participação do Estado, uma verbinha, um agrado. Separar também. Virem-se. Vamos ver outro país? Fora que 93% dos municípios... Não. Município até 2.000 habitantes.
dependem 93% do fundo de participação do município. A maior parte dos municípios brasileiros, que está concentrada dos 50 até 2000 até assim, dependem quase totalmente do fundo de participação dos municípios. Manda todo o dinheiro para Brasília e se voltar, voltou. Para ficar com 14% do bolo tributário. Vamos ver outro país. Vamos ver outro país. Vou pular o Bremacher, vocês podem ler depois. Gente, os prefeitos dos Estados Unidos têm o dobro de grana dos prefeitos brasileiros. Por que funciona as cidades nos Estados Unidos? New Hampshire, não sei o quê. Por que funciona? Porque eles provêm os serviços lá. Na Alemanha. Na Rússia, que foi super concentrado. E olha quanto tem os presidentes. Não pode ser o sócio majoritário. Numa empresa, quem tem mais de 50% é chefe, é dono. Olha aqui, ó. Aí o Dr. Barack Obama vai estado por estado. Senhores, por favor, a dona Clinton, ou o outro. Lá. Isso é do Foreign Federations. Nessa parte que está falando do Brasil, não fala da arrecadação. Praticamente São Paulo sustenta tudo. Né? Pois é, ainda tem mais isso. Que é um erro nosso, porque a gente quer ser o paizão que sustenta tudo para depois falar que nós somos a locomotiva. Ficamos com toda a encrenca de sustentar. É aquilo que eu falei, entre vencedor e vencido, nenhum está convencido. A gente está no inferno, e os dependentes idem. Não é bom para ninguém. Até porque a gente tem que produzir uma cidade com 11 milhões de habitantes, o Éder está cansado de ouvir esse argumento, e o primeiro plano diretor de São Paulo fala que a gente podia ter 3 ou 4 milhões, porque não tinha água para mais de 3 ou 4 milhões. Quando acabou a água dos 3 ou 4 milhões, em 1950, 60, construíram o sistema Cantareira. Então a água de São Paulo não acabou em 2013 ou 2014 com a seca, com o volume morto, quase morto, moribundo, com o defunto. Acabou há 60 anos atrás, quando Cantareira foi construído. Acabou a água de São Paulo. E aí, por causa desse modelito, a gente vive nisso aqui. A gente vive nisso aqui, com o Rio Pinheiros correndo ao contrário para jogar água na bilha em Guarapiranga. Tudo obra de engenharia, do positivismo, da inteligência. A fé, a razão sem fé, produz isso aqui. A razão sem fé produz isso aqui. A gente vive hoje uma crise moral e uma crise religiosa. E as religiões brigando para ver quem que vai... Isso aqui. Qualquer lugar. Na Amazônia, aqui a Cantareira é igual. Então, a força do princípio da subsidiariedade, olha o que falou Bento XVI no Amor na Verdade. O amor na verdade. É a expressão inalienável da liberdade humana. Para não cair aqui, para não cair aqui. A gente produz isso para a gente. Ou para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos. Tão brasileiro quanto eu. O meu irmão José que mora aqui, igual. Quem vive aqui, a gente trabalha muito em comunidades carentes, lá em Salvador, nos alagados. Queridos irmãos, vamos lá. Não tem diferença nenhuma. É a dignidade. Né? Autonomia dos corpos intermediários. Emancipação. Responsabilidade. Sujeito, nós somos sujeitos, capazes de dar algo aos outros. E a subsidiariedade é o grande antídoto contra o assistencialismo paternalismo que produz esse tipo de Brasil, esse tipo de coisa que a gente tem hoje. Eu voto pelo meu povo da minha cidadezinha. Querido, estou votando uma questão nacional, não é mais hora de votar. A subsidiariedade já tinha que estar resolvido lá embaixo, a hora que o senhor foi prefeito. A hora que o senhor foi prefeito lá. O senhor continua com o mesmo discurso quando o senhor foi prefeito. Vocês viram o voto do Zé Fogaça, que foi senador da República, presidente foi prefeito de Porto Alegre? Ele foi votar e falou assim, eu estou votando com base num problema coletivo.
uma questão coletiva da sociedade brasileira como um todo. Votou sim ao impeachment. Ele não estava mais na agenda de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, nem na visão dele era o sim que ele tinha que votar. Mas como um ex-senador da República, um ex-prefeito de Porto Alegre, com uma outra maturidade. A gente via o voto dos parlamentares, o nível de maturidade de consciência política, do bem comum, a gente via nitidamente. Bom, é isso. Se tem mais um pouquinho de tempo, se vocês quiserem. O país continente desigual justifica a federação. Necessário esforço político para o fortalecimento das esferas subnacionais. São necessárias reformas políticas e tributárias para dar mais representatividade e legitimidade ao Congresso e para distribuir competências federativas. Os municípios arrecadam só 5% do bolo tributário, gastam 14%. Tem que arrecadar mais. Eu, se fosse presidente da República, em vez de ficar fazendo essas reforminhas maquiagem, eu ia diminuir imposto federal, diminuir imposto estadual, aumenta o imposto aí prefeitada. Manda a caneta no IPTU, no ISS, e aí manda no carnê do IPTU e do ISS o que você está entregando em troca. E se não entregar, você não vai ser eleito amanhã. Você vai levar um impeachment depois de amanhã. Muito mais fácil, o Barezo não vai parar se eu for impeachment. Vai para a cadeia, acabou, vai para, sei lá, cuidar das suas batatas. Muito mais fácil a gente controlar. Quem controla nos Estados Unidos, o Central Park americano, em volta são aqueles prédios lindos lá antigos de Nova York, vai botar um ar-condicionado ou mudar a fachada, não sei o quê. São cidadãos e cidadãs lá que preservam aquele parque, não sei o quê. Ou na Alemanha, ou na França, ou na Escandinávia, sei lá. Não fica esperando alguém que venha, uma polícia que vai, ou controle. Aquela história, cuidam de dentro de casa e de fora de casa, que é só uma extensão. Se a minha cama está arrumada, se eu passei o aspirador, se eu lavei o prato, que diferença faz eu asfaltar a rua, eu regar a planta, eu preservar a mata, eu dar comida para o meu irmão, eu dar um band-aid para minha irmã? É exatamente igual. Não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Eu fico andando daqui até o metrô, do metrô até aqui, passo 2, 3, 4 senhores deitados na... Toda vez que eu passo 2 ou 3, eu ando, vou voltar. Não, eu vou voltar, vou levantar, ele tá lá, um estava bêbado, o outro estava com tremendo de frio. Não, vou voltar. Não volto. Eu não volto. Me assumo publicamente o meu pecado diante de vocês. Porque eu não estou vendo a dignidade daquela pessoa humana. Podia ser eu. O Papa Francisco tem visitado os presídios e ele fala para os caras lá, queridos, podia ser eu estar aqui. Eu estou tão livre como vocês, para escolher o bem ou o mal. A quantidade de decisões más que eu fiz ao longo da minha vida talvez tenha me preservado. Mas eu amanhã posso matar alguém. Amanhã. Ou roubar. Ou extorquir. Ou não considerar o outro como um irmão, uma irmã. E a política é isso, queridos. E a política federativa é isso. É a mesma coisa. Qual é o grau de consideração que a gente tem por nós mesmos e pelos outros? É a mesma. Não muda. Então, a nossa aposta aqui na oficina é tentar, a partir do município, das cidades, tentar mudar um pouco essa cultura, sabe? Arejando, falar, gente, não precisa ser assim a vida inteira, não vai ser assim. Vamos mudar um pouco. Mudar a prefeitada, mudar os vereadores, mudar o cidadão, falar, vamos cuidar. Né? Vamos cuidar aqui de Pinheiros, do Lago da Batata, da subprefeitura de Pinheiros. Vamos motivar um monte de gente a ser candidato a conselheiro de subprefeitura, ou candidato a vereador, a prefeito. Vamos formar essas pessoas para entender o que é a federação, quais são aqueles sistemas de gestão todos, o modelo de financiamento, sistema eleitoral e partidário, por que o voto distrital misto pode ser mais interessante, por que a bacia hidrográfica é uma unidade de planejamento e gestão, o consórcio intermunicipal. Tem uma parafernália de coisa para arrumar. Vamos começar a arrumar do pequeno. Começar a arrumar do pequeno.
Estica a cama de manhã. Lava o prato, não deixa acumular. Fecha a torneira, bota o balde de água, né? Coisas básicas, não vai muito além disso. E o sistema político, o sistema federativo, é um eco macro dessa perspectiva. Muito obrigado pela gentil atenção. Eu me sinto muito considerado quando a gente é ouvido. É uma delícia, é ótimo ser ouvido. Como é ótimo ouvir vocês também. Não tem coisa melhor. Né? Ah, se a gente se ouvisse. Ah, se quem tem mais dinheiro, mais grana, mais poder, mais saber, ouvisse quem tem menos e está dizendo o que quer. Era só ouvir. A subsidiariedade e a solidariedade, federalismo, é só ouvir. Só ouvir. A gente não tem mais desculpa. O rei, uma hora, estava em Portugal, longe para burro para chegar aqui, levava 1 ano para escutar o que a gente queria aqui. Mas hoje em dia a gente tem todos os governantes, os chefes, tudo aqui encostado. É só ouvir. Os caras não querem ouvir também. A gente está produzindo um sistema que ninguém quer ouvir ninguém. E não quer ouvir só no âmbito político, não adianta ficar apontando para a política. Não quer ouvir dentro de casa, quer ouvir no bairro, quer ouvir na escola. A gente vai na escola, uma escola privada aqui em São Paulo, não sei o quê. Dentro da escola, as coisas funcionam. Na frente da escola, maior ponto de tráfego, maior ponto de não sei o quê. Ah, não, já não é nosso problema. Querido, é atravessando a rua. Como é que essa comunidade, então, do bairro não cuida? Né? E, sei lá, não cuida. Entra no carrão ou no carrinho, no amarelo, no Uber, não importa. Se fecha. E os outros que... Né? Faz sentido, né? Por isso esse curso é o Princípios para a Ação Social e Política. Se a gente não tiver princípios claros, entender o que é o ser humano, a pessoa humana, a comunidade. Entender que são princípios de organização social e política que partem de uma antropologia correta, de uma leitura correta de que é o ser humano. E chegar até a política. São princípios para a ação social e política, não é para ficar em casa. É para ir para o Congresso Nacional, para virar presidente da República. E teve gerações que fizeram isso. A geração do pós-guerra na Alemanha eram caras que viviam esses princípios. O Adenauer na Alemanha, o Schuman na França, o De Gasperi na Itália, a Constituição Alemã que coloca no artigo 1º, não é a Federação Alemã constituída de tantos estados, é a dignidade da pessoa humana é inviolável. E o poder e o Estado têm o dever de respeitá-la e promovê-la. Para Vidal, os nazistas estavam lá. Amanhã voltava o nazismo, era facílimo. Aí surgem as fundações políticas alemãs, a Adenauer, que é parceira nossa, para formar as pessoas. Queridos, nós somos pessoas dignas. Os judeus são nossos irmãos. Os franceses são nossos irmãos. Nós vamos nos organizar em conselhos municipais, voluntários, num sistema parlamentarista, com voto distrital misto, tem competência de Estado, União. Hoje o cidadão alemão vota no município, no condado, no governador, no governo federal e na União Europeia. Tem competências distintas. A União Europeia é fundamental para o sucesso desse continente. Temos sim que acolher a Grécia e Portugal e vamos financiar. Vamos exigir que eles vão saneando lá o problema da responsabilidade fiscal, da corrupção, porque somos irmãos aqui na Europa. E aí vamos ter que acolher também os africanos, os asiáticos. Ouvimos semana passada uma deputada federal alemã. Que diferença faz receber 1 milhão de refugiados num país de 80 milhões? Falou, nenhuma. Deputada Elisabeth Winkelmeyer-Becker. Eu quero mais é receber e acolher, tenho obrigação de acolher. Tem obrigação de acolher. Aí a gente fala, aí eles comentam, não, os jovens não querem saber, porque vão cobrar emprego, não incômodo, tal. Os mais velhos alemães querem acolher. Os mais jovens não. Esses princípios foram se perdendo. Aquela solidariedade do pós-guerra, somos todos iguais, tal, foi se perdendo no consumismo, no materialismo, no hedoísmo, no egoísmo, na grana, a Europa ficou rica, dona do euro, fazendo frente para os Estados Unidos.
E aqueles princípios que vinham da tradição judaico-cristã, sim. Vinham de onde? Ou grega judaico-cristã. Os gregos que procuravam entender o homem, a pessoa, com a filosofia, a polis, a patrística dos judeus, dos cristãos, é essa a raiz, gente. Não é de outro lugar que vem. E não vem do marxismo, vou falar com todas as letras. O marxismo foi genial, o Marx brilhante, para sacar como é que funcionava o sistema de mais-valia. Eu sou dono da empresa, eu mando você trabalhar, eu dou um salário achatado e eu como. O pedaço que você produz fica comigo, não fica com você. Tá ótimo, funciona assim a mais-valia. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma revolução. Esses trabalhadores que estão explorados vão tomar posse do poder. Revolução do proletariado, fica lá, tarará, tarará. E depois, na hora que eu cheguei no poder, o que eu faço depois? Eu vou começar a continuar explorando lá embaixo? Que estrutura de Estado eu vou ter? Um partido comunista único que vai mandar e comandar a economia e toda a distribuição de renda e quem vai fazer o quê nas não sei quantas repúblicas soviéticas, eu a partir de Leningrado, sei lá, da onde vou decidir. Deu num buraco total, porque é uma concepção materialista. Não é economia. A economia é uma ciência menor em relação à política, que é menor em relação à filosofia, que, na minha opinião, é menor em relação às crenças e às religiões e à teologia. Porque aqui a gente é mais ser humano e a gente vai tentando traduzir isso no plano de vista da compreensão política, econômica. E em cima da economia, inclusive, está a ecologia. O Montoro falava, a economia é um capítulo da ecologia. Vai destruir o ambiente, vai fazendo de qualquer jeito, vocês vão ver o que vai acontecer. É o que está acontecendo. O materialismo dialético, o materialismo liberal, são duas faces da mesma moeda. Ou o Estadão lá senta no trono e manda pau e cala a boca porque vai para o paredão, ou o mercado é uma mão invisível, que é de alguém que está enchendo o bolso de grana, vai detonar o que for. Tem 6 grupos econômicos controlando a França hoje em dia. Não sei quantos, meia dúzia, ou 3 ou 4 controlando o Brasil. Sei lá quantos controlando os Estados Unidos. E o presidente da República, a serviço disso, faz viagem para vender o país, com comissões de empresários, empresas para fazer negócio. E chinês, não sei o quê, não sei o quê. Por favor. Mas dentro dos problemas que o senhor falou e da subsidiariedade, o Brasil, mesmo que em passos pequenos, o senhor acredita que ele está evoluindo ou está parado mesmo? Os políticos, eles têm essa noção, esse conhecimento do problema e da solução, ou eles sabem e ignoram totalmente e a gente continua parado nessa melhoria? Eu acho que pouca gente sabe disso aqui. Eu ia perguntar, como eu não entendo mesmo de política, eu ia perguntar, na verdade, se os políticos eles chegam a estudar essas não chegam. Eles entendem ou... Não precisa. Se você é político, você precisa ter grana. Custa 1 milhão, 2 milhões, a campanha para vereador, para prefeito, depende, é grana. Acabou. Nesse modelo de política, nesse sistema que a gente está hoje, tudo hoje é dinheiro. Tudo é hoje dinheiro. E não se dão muito ao luxo. Claro que tem exceções, e claro que depois que você vai ocupando o cargo, você começa a perceber que você tem que entender. Então, vou me contradizer um pouco até. Hoje os prefeitos têm que saber bem o que é sistema tributário, o que é plano plurianual, senão ele vai para a cadeia, lei de responsabilidade fiscal, o Ministério Público está em cima, a judicialização da política está acontecendo. Então está indo pelo lado mal, que é a pressão, que faz impeachment, por causa de eu não ter emprestado dinheiro do banco, sei lá o quê. Bota impeachment, razão técnica, jurídica. Depois tem razão política. Então tem que saber, tem que estudar, tem que ser competente. Está aumentando o número de cursos de administração pública, é um sinal de que tem interesse, tem ciência política. Tem uma qualificação, sim. Talvez as pessoas não vão tão fundo nos princípios, no que rege. Porque você tem que ir para a antropologia, você tem que ir para a filosofia, ou para a doutrina social, você tem que ir para algum lugar mais fundo, tem que cavar. Por que federação? De onde vem essa ideia de federação? Não é um tema. Ou por que descentralização? Porque a gente não... O
Porque sistemas de gestão tem uma complexidade aí que a gente sabe que estuda, trabalha nisso, mas não é todo mundo que sabe. E o pior é que a política tem a coisa do imediatismo, que amanhã você tem que ganhar a eleição. E você vai na mesma moeda, amanhã voto é voto, porque eu entreguei alguma coisa que o cara vai, ou a segurança, ou a escola, ou a saúde, que o cara vai votar em mim. Ou eu tenho uma lábia, um marqueteiro genial, uma imagem incrível, que não é nada, que é vazia, que elege um monte de gente. Então, por aí, eu tenho um pessimismo. Por outro lado, a complexidade dos problemas, a dificuldade de resolver, obriga as pessoas a se qualificarem. Por outro lado, ainda tem uma certa liberdade democrática. Certa liberdade democrática. Porque, para mim, a democracia verdadeira é quando você está realmente decidindo sobre o seu destino. A gente não está decidindo sobre o nosso destino. A gente precisa chegar numa situação de crise critiquíssima para começar a ir para a rua por causa de preço de ônibus, que é óbvio que é uma coisa irrisória diante de 40 milhões de miseráveis, diante de falta de saneamento. Claro que é. Mas é um movimento legítimo e endógeno, fala, vou começar daqui. Mas essa onda vai ficar muito maior, ela é muito maior. E a gente sabe que o impeachment não vai resolver uma troca de presidente, já teve várias, ou trocas ou suicídios ou golpes, não é isso. É uma estrutura de Estado que precisa estar bem formada. E ela precisa ter princípios, precisa ter clareza. Eu acho que, olhando o Congresso Nacional, é uma classe política frágil, muito frágil ainda. Eu acho que o Brasil, como foi na Alemanha no pós-guerra, depois da ditadura, tinha que botar todas as fichas em formação de cidadãos, de políticos e de gestores públicos. A Escola Nacional de Administração Pública na França, ENA, École Nationale de Administration Publique, ou a Speyer na Alemanha, ou Kennedy School, eram as carreiras mais cobiçadas depois da Segunda Guerra. O cara não queria nem fazer poli, nem medicina, nem direito, ele queria fazer carreira de Estado, ser político. Porque perceberam que a política era fundamental. Ela produzia a guerra ou ela tirava da guerra. A gente não dá bola nenhuma para isso. Porque a nossa cultura é uma cultura... Tem um lado positivo que é muito familiar e muito tribal, dos clãs. Mas a cultura tribal e familiar dos clãs, uma hora ela é pequena. A gente precisa... Muitos clãs e muitas tribos juntos para conviver e não se matarem, é um desenho mais complexo. Aí entra o Estado, a ordem política, a ordem econômica. E é difícil alguém que entenda o que é a ordem política. Imagina uma coisa grande assim. Os alemães falam da ordem política, que envolve o sistema eleitoral e partidário, o federalismo, a república, os pesos e contrapesos de poder. É difícil alguém que entende tudo isso. A ordem econômica, com o sistema bancário, sistema produtivo, serviços, indústria. É difícil alguém que entenda tudo isso também. Mas na opinião do senhor, o Brasil ainda está bem parado, então, nessa Eu acho que o Brasil... Está na hora, né? O Brasil... Eu não sei se está parado, porque... Acho que aconteceu muita coisa nessa história recente. A gente teve Constituição, a gente teve PSDB no poder, teve PT no poder. Para mim é uma crise do socialismo. É uma crise de uma concepção socialista de Estado. Eu gostaria de ver pelo menos 4, 5 partidos fortes, como eu tenho na Alemanha, com visões bem distintas. Falam que é tudo igual, não é. Os verdes são diferentes dos comunistas, são diferentes dos liberais, são diferentes dos sociais-democratas, são diferentes dos democratas cristãos. E dos nazistas, que hoje são um partido no Congresso alemão. Tem um partido que passou a cláusula de barreira, que chama Alternativa para a Alemanha, que é um partido ex-nazista. Que democraticamente chega lá. E é bom que chegue e que esteja no parlamento, porque ali pelo menos eu vejo e controlo. Ou não controlo, deixo crescer, não deixo crescer. É melhor estar ali do que ser uma Ku Klux Klan, coisas, aparatos que ficam matando, que ficam dizimando, que é o que a gente tem aqui. Militar, força-tarefa, não sei o que, a gente tem aqui. Mas tem. A gente vai ter sempre monarcas, tiranos e monarcas bons. Oligarcas e aristocratas. Democratas e poliarcas.
Vai ter sempre a convivência do bem e do mal nesses vários tipos de poder. Nenhum é perfeito. Somos todos seres humanos, imperfeitos, e do ponto de vista cristão, marcado pelo pecado original. A gente tem uma concupiscência que é uma inclinação para o mal. Se eu tiver que optar se eu vou comprar uma coisa boa ou má, como um pão de queijo, um pão de mel, ou eu vou comer uma saladinha, eu tendo a comer o que vai fazer pior para mim, porque é mais gostoso, é mais atraente, não. Mas eu tenho também uma tendência para o bem. Aí volta para a pessoa humana e para a dignidade. E não dá para prever. Essa pergunta tua é difícil porque tem um livre-arbítrio. Se o Brasil está indo para o lado bom, se tem eu tenho esperança no ser humano e na política. Zé, tem uma pergunta dele também. Eu senti isso, lembrei, ouvindo a sua pergunta, eu estou com um livro que eu estou há um ano tentando digerir, um calhamaço chamado Brasil, uma bibliografia, que literalmente vai de 1500 até agora, e tem uma parte do início do reinado de Dom Pedro I que a autora conseguiu explicar em uma página, um período de mais ou menos 50, 60 anos da história, que ela conseguiu explicar em uma página só. Então acho que um pouco dessa ansiedade, dessa pergunta que a gente se faz todo dia quando acorda, e aí, mudou? E aí, resolveu? Esse tempo da política é uma coisa que eu tenho aprendido a me conformar ou a tentar entender um pouco melhor, para não usar um verbo como conformar. E eu fico pensando que, por exemplo, essa experiência democrática mais recente que a gente tem é mais nova do que eu, do ponto de vista constitucional. E eu acho que muito do nosso debate é pautado pelo esquecimento desse tempo diferenciado da política. É diferente de outros tempos sociais, econômicos, é um outro ciclo e que, porque é muito grande, muito maior do que a gente, às vezes é mais difícil de perceber também. Eu tenho aceitado em alguns momentos a minha incapacidade de perceber um pouco desse tempo, desse jeito de se desenrolar, do exercício, dessa maturidade política também. Tá certíssimo. É um tempo diferente e é um tempo imprevisível, porque você pode parecer que a gente amadureceu, evoluiu, e de repente, de uma hora para outra, tem um retrocesso enorme. O mundo do pós-guerra evoluído, moderno, o homem na lua, viveu pendurado numa possibilidade de uma guerra atômica. Que é uma decisão política. Um botão que um cara num avião, só que aperta e bomba. A Guerra Fria durante anos. Anos. Então, é um progresso, nos afastamos daquilo, mas é um progresso absolutamente tênue. E a gente esperou muito que a ordem política e econômica fosse resolver os problemas da humanidade. Colocamos toda a nossa esperança aí. Eu não coloco a esperança aqui. Tem uma outra encíclica do Bento XVI que fala que a esperança que salva é Deus mesmo. Não vai ser uma ordem econômica nem uma ordem política, porque o livre-arbítrio vai estar lá. Por mais que a gente acumule cultura, saber, isso não é suficiente. Porque a moral não se acumula. A consciência moral, o decidir pelo bem ou pelo mal, pelo belo ou pelo feio, pelo justo, pelo injusto, não há acúmulo. Por mais que meu avô tenha me ensinado, meu pai, a cultura em casa, eu hoje posso ser um criminoso com todo o acúmulo cultural, porque a consciência moral é livre. E é pessoal, e cada geração, cada pessoa vai ter que tomar suas decisões. Amanhã pode ter um surto, vou pegar essa palavra, e o Brasil, de repente, tem 130 milhões de votantes que vão fazer uma decisão genial de eleger as melhores pessoas na sua cidade, nos seus governos. De repente a política muda assim de uma hora para outra, até surpreendendo o Éder. O tempo político que pode ser muito lento, 50 anos, 100 anos. Dizem que uma Constituição leva para 100 anos, 200 para amadurecer. A Constituição americana já tem 200, a nossa, né? Ou pode ter um surto contrário, um surto de loucura, de contágio psíquico.
a dimensão animal das emoções, a gente se contagia. A gente se contagia agora, a gente se contagiou. A coisa do impeachment, não impeachment, pró-Lula, pró-Dilma. É contágio, não é espírito, não é intelecto e razão, nem consciência moral. É bicho. Eu quero matar. É golpe ou não é golpe, mas se matando. E aí a noção de progresso é uma noção material no tempo e no espaço. É uma noção de coisas. Por isso o problema do positivismo e do ordem progresso na nossa bandeira é uma estupidez. O positivismo alemão, que quis entender os seres humanos complexos a partir das ciências matemáticas, medir, falando, não, nós teremos progresso político se fizermos isso. Não há causa e efeito na dimensão humana. Nós não somos máquinas. Você empurra aqui e sai lá. A psicanálise do Freud quis entender a psique humana como os fluidos, como se você faz um estímulo aqui, o cara vai reagir assim. Não é assim. Você pode ter uma reação completamente contrária, imprevista, porque tem a liberdade e o espírito. O Papa João Paulo II levou uma bala ou duas lá do cara, no dia ele sarou, ele foi lá visitar o cara como um irmão. Do ponto de vista reativo da psicanálise do Freud, ele ia matar o cara, ele ia levar embaixo do solidelzinho uma faquinha e tchuf, para revidar. Ele não foi fazer isso. Ele foi amar o cara, falar, querido, te amo. Ou não te amo. Então, a noção de progresso é uma noção materialista. O positivismo que governa, inclusive, o Brasil, até hoje, com as faculdades, a visão, é uma visão errada. A fenomenologia do Husserl, a antítese do positivismo alemão que a gente estuda aqui, recoloca a pessoa humana e as vivências e a liberdade como uma coisa fundamental e a dignidade como uma coisa fundamental. Só para chegar um pouquinho mais perto dessa ideia, quando Edith Stein, que é essa judia filósofa, falou da empatia, ela falou assim, o nazista que está me levando para o campo de concentração sabe que eu sou um ser humano. Eu sei que ele também é um ser humano. E ele podia tomar a decisão de me libertar ou de me levar para lá. Como eu podia tomar uma decisão de resistir, ou de matar, ou de me deixar aí, e ela fala assim, eu morro pelo meu povo. Foi mártir e foi canonizada, Santa Benedita Teresa da Cruz. Uma judia, agnóstica, filósofa, convertida ao catolicismo, monja carmelita, morta em Auschwitz. Ela vivenciou essa coisa. A condição humana é isso, queridos. A condição humana é a condição da liberdade, é a condição da riqueza do espírito. A gente é feito, do ponto de vista da fé, da imagem e semelhança de Deus, marcado pelo mal, podendo ser como deuses, ou ser como animais. A gente ouve, como é que pode? A mãe jogou pela coisa. A gente ouve as pessoas falando, como pode? Querida, você podia fazer a mesma coisa. Como pode? Quantos de nós leu o jornal? Como pode o ser humano fazer? Pode! Você pode. Eu posso. É muito mais fácil. Eu estou com o microfone. É muito mais fácil. Por isso a coisa, consciência. Gilberto Gil, espinha ereta. Meditação oriental para se colocar no presente, de corpo e alma, para estar inteiro aqui e amar. Santo Agostinho fala assim, ama e faz o que queres. Ama e faz o que queres. Na política, na economia, na academia, nas artes, na ciência, na mídia, na família, na escola, ama e faz o que queres. O amor na verdade. O amor na verdade. E a verdade, a começar pela minha verdade, a começar que o maior inimigo sou eu mesmo. O que eu faço de mal a mim e o que eu permito que os outros façam de mal a mim, eu me vendo, eu me prostituo,
eu me permito ser violentado, eu não me considero como digno, eu não considero a dignidade do outro, a pessoa integral do outro. Eu firo, eu me deixo ferir. Nas relações privadas, nos círculos menores, nos círculos maiores, na política. A pontos absurdos, a situações absurdas. Nós estamos vivendo uma situação absurda do ponto de vista político no Brasil. E situações absurdas do ponto de vista privado no Brasil, nas relações humanas. E muitos falando que estamos vivendo o amor. E muitos falando em nome do amor, ou dos direitos, ou da liberdade, da igualdade. Um monte de argumento. E fazendo muita coisa ruim. E Deus olhando e falando assim, perdoa. A última frase das últimas de Jesus. Pai, perdoa, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Deus é paciente. É o ano da misericórdia. Ele quer botar todo mundo no colo. Do carrasco à vítima. Do terrorista, do homem-bomba, às vítimas da Bélgica. Todos. Todos no colo. Primeiro, por isso Francisco fala, primeiro eu acolho o homossexual, divorciado, a criança, o negro, o imigrante, acolho todos primeiro. Mas não tem como. O que Deus faz? Primeiro, Deus não precisa de ninguém. É pai de todos. Então acolho todos. Tá bom. Depois, convivendo com esse Deus que é uma pessoa, eu posso começar a querer aprender algumas coisas com esse mestre. E começar a imitá-lo. E ficar um pouco mais amoroso, mais respeitoso comigo, com o outro. Até a dimensão política. O Papa Paulo VI falou a política das expressões mais perfeitas do amor. Do amor. Tão perfeito ou mais do que um casal, um pai, um filho. A federação. O Congresso, a Câmara de Vereadores, o voto que a gente vai fazer em outubro. É tudo uma coisa só. É o amor ao ser humano vivendo em relação interpessoal. E a perfeição é Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a unidade na liberdade, 3 pessoas. A gente se inspira neles para conviver socialmente. Queremos ser igual. E vamos ficando cada vez mais igual. A hora que a gente morre, dá o último suspiro, a gente chegou no ápice da nossa perfeição. Que a gente pôde fazer ao longo da vida. Depois vai ser a vida eterna, no amor, na perfeição. Do ponto de vista da fé cristã é isso. E a gente pode fazer do paraíso aqui, quando se reza o Pai Nosso, assim na terra como no céu, é fazer na terra o que já é no céu. Fazer na terra o que já é no céu. Ah, estamos longe. Pô, não é o céu aqui. Francamente, a gente tem uma poluição horrível. A gente não tem água. Eu não tenho coragem de ajudar o menino que está lá na calçada. Eu permito que ele esteja na calçada. Não, não é o céu. Francamente, não é o céu. Francamente, a gente ainda não está. Ou não fizemos o céu aqui. Mas é possível. É possível. Melhorar. Fazer um pouco que a gente faz. Desculpa me estender um pouco mais, já fui avisado. Mas como eu disse no começo, eu avisei. Esse tema eu gosto muito, me encanta. Tenho o maior prazer de estar conversando com vocês e ver a escuta atenta de vocês. E, no fundo, assim, acho que a gente quer afirmar a nossa dignidade como pessoas, de cada um de nós aqui. Cada um, cada uma. Ponto. Somos capazes de amar e ser amados.